Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Para Todos os Garotos, PS Eu Ainda Te Amo, ou Para Todos os Garotos que Eu Já Amei 2. O primeiro foi um grande sucesso da Netflix e aqui eles tentam repetir esse sucesso. Só antes de começar a falar sobre o filme, eu queria convidar vocês para passarem aqui embaixo no primeiro comentário fixado e ver as nossas outras redes sociais. A gente está produzindo um conteúdo interativo bem legal lá no Instagram e agora a gente voltou também com o podcast, então para você que curte podcast vale muito a pena conferir. Bom, passou a época de premiações, a época do Oscar e é o momento onde os estúdios começam a apostar mais em blockbusters e tal, e para a Netflix começa a apostar naquilo que faz mais sucesso no catálogo, aquilo que atrai mais o público, que são as comédias românticas, ou como nesse caso, uma dramédia romântica mais juvenil, que teve ali o seu primeiro filme em 2018 e funcionou muito bem. É uma das melhores dramédias juvenis dos últimos anos. E eles tentam repetir aqui esse feito com um filme que é bastante parecido com o primeiro, mas que continua ainda funcionando. E pelo visto a Netflix tem até a ideia de fazer uma franquia de Para Todos os Garotos que Já Amei, porque o terceiro filme, pelo visto, já está confirmado também. Aqui a mudança é na direção, entra o Michael Fimonari, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas não tem grandes mudanças em relação ao primeiro filme. Todos os recursos que estavam lá aparecem aqui de novo, ou pelo menos quase todos. Então tem, por exemplo, um recurso que era muito utilizado naquele primeiro filme, que aqui ainda é usado, é aquele da protagonista tá sozinha no quarto e aí ela começa a imaginar os garotos que ela amava tal, conversando com ela ali ao mesmo tempo e meio que mexendo com a cabeça dela. Isso continua sendo utilizado nesse segundo filme, ainda que um pouco menos, até porque se continuasse sendo usado a exaustão, ficaria meio repetitivo. E nesse segundo eles vão começar já logo após o final do primeiro filme, com a Lara e o Peter namorando, e agora os dramas da Lara são um pouco diferentes, na verdade as inseguranças dela. Antes ela tinha aquela insegurança de não conseguir amar, não conseguir se apaixonar, e nesse segundo filme é ela apaixonada, é ela namorando, e ela meio que insegura com algumas coisas que vão acontecer. Muita gente pode olhar e falar, nossa, como a personagem ficou chata nesse segundo filme e tal, mas eu gostei, eu acho que todas as inseguranças dela são inseguranças muito normais de alguém dessa idade, dos adolescentes. E nesse segundo filme ainda vai ter um triângulo amoroso, vai entrar um personagem novo que eu gostei bastante, por sinal, para aumentar ainda mais essas inseguranças e essas dúvidas da Lara, o que no primeiro filme acontecia mais em um outro triângulo amoroso. Então lá era a ex-namorada do Peter, a Jen, que causava essa insegurança. Agora a dúvida também vai partir um pouco pelo outro lado também, e eu acho que eu gosto disso, de como, apesar do roteiro ser bastante parecido com o primeiro, até nas viradas dramáticas, nos diálogos e tal, ainda assim é um roteiro que consegue se reinventar em alguns aspectos. E falando até em diálogos, eu ainda gosto bastante de como eles escrevem os diálogos aqui nesse filme. O primeiro são bons diálogos, aqui de novo, nada de espetacular, mas não são aqueles diálogos mega clichês que a gente vem se acostumando no gênero há tanto tempo. Já o que eu não gosto tanto é do uso do off aqui nesse segundo filme. No primeiro, a narração em off funciona muito bem para mostrar essas inseguranças da Lara, e não chega a ser nada muito forçado. Nesse segundo filme parece que eles quiseram usar o off só porque tinha no primeiro, e em muitos momentos ele soou pra mim bastante desnecessário, bastante repetitivo. Às vezes a gente tá vendo alguma coisa em tela e aí o off vem e reforça aquilo que a gente já tá vendo. Acho que sempre nesse sentido é meio problemático. Isso acontece um pouco também com as canções. Então, começa o filme, por exemplo, ela falando que ela não acredita que ela tá vivendo aquele relacionamento maravilhoso e tal, e entra uma música falando I can't believe this is my life, ou seja, eu não acredito que eu estou vivendo isso, sendo que a personagem já tá dizendo isso e aí vem uma música para reforçar aquilo que a gente já tá vendo, aquilo que a personagem já tá falando. A direção acaba se tornando repetitiva com alguns elementos que quer usar a mais do que precisava. Mas ainda assim, apesar de ser bem parecido com o primeiro filme e parecido com muitas coisas que a gente já viu no gênero,
o mais importante aqui é que é um filme que entende os jovens, e eu acho que isso é fundamental. E o que funciona bem no segundo filme é que no primeiro ainda tinha muito daqueles personagens clichêzinhos que a gente estava conhecendo. Então tinha a famosinha da escola, tinha a nerd que é a protagonista que não é popular, aí tinha o cara mais popular da escola, etc. Nesse segundo filme, como a gente já conhece os personagens, tudo isso já está meio invertido e eles vão focar muito mais nos personagens como se fossem pessoas reais. Gosto também como eles trabalham alguns personagens secundários que têm mais tempo até aqui nesse segundo filme do que tinha no primeiro. Por exemplo, a Kiri, a irmã dela, como agora é meio que só ela de irmã ali na casa, então ela tem um pouco mais de tempo de tela e ela é muito engraçada, ela continua sendo muito engraçada. Até em relação do pai, ele não desenvolve tanto, mas eles inserem um elemento novo pro pai, que eu acho interessante, para ele ter algo a mais do que ser apenas aquele pai super bonzinho que já era o pai do primeiro filme. Esse novo personagem que vai ser inserido aqui também, ele tem, ainda que não tanto, mas tem um pequeno desenvolvimento. Acho que a única que continua sofrendo muito com o roteiro é a Jen, que ela é aquela vilãzinha, a popularzinha meio vilã que quer ferrar a protagonista. E aí nesse segundo filme eles tentam inserir de novo no final da trama algo que vai relacionar ela com a Lara, que eu achei que aqui ficou de novo muito forçado. Tem aquele negócio, você não dá nada pra personagem o tempo inteiro, o filme inteiro, e aí quando chega no final você quer mostrar que ela não é tão má assim, e aí eu acho que já fica tarde demais, já não funciona tão bem. E outras coisas que eles fazem muito bem, até porque eles estão pensando em continuar como se fosse uma franquia, é como eles usam as referências do primeiro filme. Então no primeiro filme tinha a questão dela fazer o cupcake e aí falarem para ela fazer algo que é mais fácil de se cortar. E aí nesse filme, sem eles citarem muito, ela vai lá e vai fazer um pastel e vai mostrar ela cortando da forma que tinham falado para ela cortar no primeiro filme. Só que da mesma forma que quando não é pro namorado, aí ela vai e faz o cupcake. E o mesmo com o pai, que no primeiro filme tem uma piadinha bem rápida, que elas pedem para ter um cachorro e eles falam não, mas foi uma boa tentativa. E aqui no segundo filme eles vão usar isso para falar que quando ele tá se relacionando com a vizinha. E acho que entre todas as cenas a que mais me chama a atenção é a cena ali na casa da árvore, que é uma cena muito bem construída, muito bem interpretada, com um uso muito bom de cenografia e até de encenação. Então é uma cena que consegue causar todo um constrangimento muito grande e é isso que ela busca. Então é aquela cena que você se sente meio mal de assistir e você vê que tudo vai caminhando para um rumo que você não quer e aí chega no final da cena e tem meio que aquela explosão do que a gente já espera. Então, assim, é uma cena que mostra um dedinho da direção, apesar de não ser uma direção grandiosa nem nada, tem momentos que a direção se destaca aqui. No geral, eu ainda gosto bem mais do primeiro filme, até por ser um pouco mais original, esse acaba sendo um pouco derivado, e aí perde um pouco nesse aspecto, mas ainda assim é um filme leve, um filme que dá pra você assistir tranquilamente. Se você gostou do primeiro, você provavelmente vai gostar do segundo também, e agora que vem o terceiro, é por tudo isso que eu vou dar uma nota 7, eu acho que entre as comédias românticas ou dramédias românticas da Netflix, essa é uma das que funciona melhor, se não for a que funciona melhor. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que vocês acharam, se vocês gostaram do primeiro, se gostaram mais desse. Então é isso e corta!